Esse é o tema das nossas reflexões. Nós paramos domingo passado, né? Falamos sobre um tema envolvendo aí a nossa nação brasileira, mas retomamos nossas reflexões no livro de Apocalipse. Nossa proposta é ir de alfa a ômega, do princípio ao fim desse livro, avaliando as verdades bíblicas para a vida da igreja, para a minha vida, para a sua vida. Nós não estamos preocupados em trazer as explicações das questões complexas, nada disso. Nós estamos preocupados em entender a mensagem do livro, a mensagem que fala ao nosso coração, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o cotidiano da igreja, do Senhor, que recebe essas cartas, que tem a possibilidade de ver o revelar do Senhor, um revelar novo, referente à pessoa de Cristo, o Cristo glorificado, o Cristo que há de vir, como nós cantamos aí, agora, né? Maranata, vem Senhor Jesus, aquele que nos reserva a eternidade, fala da vitória de Cristo, dada à igreja também. Então, nós temos caminhado, nós começamos ainda, tivemos algumas reflexões, o livro é bem longo, você pode ir observando, lendo, fazendo as suas meditações pessoais também nesse livro do Apocalipse, um livro de muitas figuras, que requer às vezes algumas interpretações mais profundas, especiais, mas se você não entender, não tem problema não, eu tenho certeza que há um falar do Senhor, uma mensagem do Senhor sempre a cada reflexão sua, pessoal em casa. Então, segue aí nas suas leituras do livro de Apocalipse também, nas suas reflexões, que Deus vai enriquecendo a sua vida e aqui Ele possa completar isso com a graça grandiosa do agir do seu Espírito, tá bom? De alfa a ômega, nós já vimos algumas igrejas, e a minha ideia era já ir para o capítulo 4, que fala do trono de Deus. Nós lemos aí hoje um pedacinho desse capítulo aqui, na abertura do nosso culto, mas a verdade é que nós apanhamos bastante com a igreja de Sardes, uma mensagem dura, uma mensagem do trono de Deus, mas uma mensagem difícil da gente absorver, e depois que a gente apanha um pouco, é bom a gente ser agraciado com o cuidado que Deus tem também. Então eu vou mencionar hoje, nós vamos refletir sobre a igreja de Filadélfia. Cada vez que a gente vai estudando a palavra de Deus, Deus revela algumas coisas especiais para o nosso coração. E é interessante, e é só mesmo para registrar, que me chamou a atenção na leitura dessas cartas, dessas igrejas. Cada uma, Deus escreve, Ele é muito claro em dizer: conheço as tuas obras. Mas o que saltou diante dos meus olhos, nessa leitura dessa vez, nessas reflexões que a gente vem buscando diante do Senhor, é uma descoberta muito preciosa, de que Deus não é aquele que conhece só as obras da igreja, só a história da igreja, de cada igreja, mas Deus é aquele que conhece a história e o contexto cultural de cada cidade. Cada carta dessa, do Apocalipse 2 e 3, ela vem contextualizada com a cultura da cidade, com a história da cidade. Em Sardes foi assim, nas igrejas de Laodiceia, todas as igrejas foi assim, e não é diferente na igreja de Filadélfia. Isso traz uma atenção muito preciosa para o meu coração. É que, quando nós vamos levar a mensagem do Evangelho, e você faz isso todo dia com a sua vida, você deve conhecer bem a palavra de Deus. É preciso que você conheça, para transmitir a palavra de Deus com fidelidade. Mas é algo que Jesus chama a atenção, que Deus chama a atenção, e Jesus fez isso também no ministério. A gente tem que conhecer muito a pessoa, o povo, para quem a gente vai comunicar, proclamar o Evangelho. Então é conhecer a palavra, mas conhecer o povo, para a gente conseguir criar as pontes eficazes na proclamação do Evangelho, conseguir encontrar os elos do ensino de Deus, da proposta de Deus, que se encaixa com a história, com a cultura de cada povo, de cada nação, de cada cidade, de cada vida. Então é bom você avaliar e buscar conhecer primeiro a pessoa também que você quer evangelizar, para você encontrar na palavra de Deus os elos, as pontes. Deus faz isso nessas cartas que escreve às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. Quero levantar algumas características, eu tenho feito isso aqui
da cidade, para você ver como que Deus pensou e como Ele encaixou a mensagem da carta no contexto, na característica da cidade também. A proposta de Deus é fazer com que a igreja olhe sim para as oportunidades e não só para os obstáculos, tá bom? Nós vamos chamar aqui à frente as crianças. Já saíram? Foram retiradas? Desculpe, irmãos. Estamos retomando aqui, tem a saída das crianças antes da mensagem. Hoje é a Rose e a Maísa, que vai ficar com os pequeninos lá. Obrigado, Rose e Maísa. E as que estavam aqui no templo agora já foram. Graças a Deus por essas irmãs e por esse trabalho que a gente pode retomar também. Tudo é preparado com muito carinho. Pode ficar tranquilo, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, tia. Podem trazer as crianças. Estamos preparando com segurança, como todas as ações e atividades aqui na igreja, para que os pequeninos recebam a mensagem, mas não corram risco também quanto à saúde, tá? Temos orado, temos buscado a direção e buscado seguir as diretrizes sanitárias necessárias, né? Por bom cuidado com a sua vida e com a vida dos seus. Muito bem, vamos voltar aqui. Então a proposta de Deus é essa, mostrar a essa igreja que ela vive sim obstáculos, ela vive sim dificuldades, ela enfrenta sim desafios, mas ela deve focar, lançar os seus olhos na oportunidade que Deus dá para a evangelização, na oportunidade que Deus traz para fazer conhecido o Evangelho, para viver a fé, para sustentar na vida o nome de Cristo, para fazer prosperar o reino de Deus. E aí é uma igreja que vai receber essa mensagem, vai perceber as oportunidades trazidas pela mão do próprio Deus, na vida de cada crente daquela igreja de Filadélfia. A cidade, meus irmãos, é uma cidade que foi organizada entre o ano 159 a 138 antes de Cristo. Ela é organizada por um homem chamado Átalo II, é um governante, e quando ele organiza a cidade de Filadélfia, ele torna Filadélfia uma porta aberta para o comércio no Oriente. Por ali que passava as possibilidades comerciais de visão, de abertura para o Oriente. Uma porta comercial muito preciosa, muito rica, muito oportunista para a vida da cidade, para o crescimento da cidade, para o avanço, para o crescimento, para o progresso, para a estabilidade financeira, para tudo aquilo que o bom comércio pode produzir, no bom salário, no pão sobre a mesa, de cada família, de cada vida. Ele recebe esse nome porque é uma homenagem que Átalo faz ao seu irmão. Seu irmão chamava Eúmenes. E Filadélfia significa amor de irmão. Ele queria homenagear o irmão, colocou esse nome na cidade, expressando o carinho que ele recebia e que procurava dar, oferecer ao seu irmão também. Então essa cidade ela é organizada nesse propósito, dentro desse princípio. Essa cidade ela é uma cidade que sofria muito com terremotos. Terremoto que destruiu Sardes, ano 17 depois de Cristo, é um terremoto que arruinou essa cidade. Existe nessa região muitos vulcões e muito tremor de terra. E alguns cidadãos, moradores da cidade, temiam tanto que eles não residiam dentro da cidade, dentro dos muros da cidade, mas eles residiam como cabanas, fora da cidade, em regiões onde, quem sabe, poderiam ser menos afetados, menos atingidos nos terremotos que eram constantes. Então, alguns preferiam viver na cidade, mas morando em acampamentos, em cabanas, fora dos portões, fora dos muros da cidade. Uma cidade que era muito abalada por terremotos, e se tornou mesmo, e foi arruinada depois
aí no ano 17, de Cristo já, depois de Cristo já. Essa cidade ela foi também reerguida depois de Cristo, e ela recebeu um outro nome. Ela foi chamada de Neo-César, a nova cidade de César. Quando Tibério César a reconstruiu. Então ela recebeu de fato também um novo nome. E nós vamos ler esse texto agora, e você vai perceber que há a menção de Cristo com respeito ao novo nome, com respeito à instabilidade das colunas, da estrutura física da cidade em razão dos terremotos. Vocês vão perceber que Cristo ele pensa que ela é uma porta aberta para o comércio no Oriente. Vai então conectar possibilidade de porta aberta para a proclamação do Evangelho a lugares distantes, onde o Evangelho precisava chegar e ia chegar, que podia chegar por meio dessa igreja também, indo longe em razão do proclamar do Evangelho, da vivência da fé de maneira eficaz por ali, junto àqueles que vinham buscar mercadorias e viajavam a longas distâncias, a lugares distantes, longes. Eu tenho o texto, capítulo 3, verso 7 ao verso 13. Eu vou ler. Colocando lá, ele deu uma mexida ali, mas dá para ler. Você muda para mim, Duda, quando eu for ler o texto, para mim não errar aqui na mudança do versículo? Deixa eu começar. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Porque ganhastes ou guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ela o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus conceda graça ao nosso coração, na reflexão, meus queridos, que podemos fazer da sua rica e preciosa palavra. Carta à igreja em Sardes. Já passei um pouco do contexto para vocês, mas essa é a cidade mais nova, a igreja mais nova daquelas 7 que recebem as cartas na Ásia Menor, direto de João, mas por intermédio de João, direto de Deus, para a vida deles, para a nossa vida. Pastor, uma carta tão antiga, escrita há tantos anos, há tanto tempo, mas muito atual, muito presente, muito própria para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa história. Nós vamos poder verificar algumas verdades para essa igreja e para nós. Criada então para ser a embaixadora da cultura grega. Os helenistas querem vender o princípio, a cultura, o valor grego ao mundo. E eles então vão trabalhar essas coisas junto à cidade para fazer se espalhar o pensamento grego junto à terra. Altamente castigada então por terremoto, não tinha estabilidade nas suas estruturas, na sua sobrevivência, e não sobreviveu, teve que ser reconstruída. E a insegurança rondava, porque o terremoto poderia vir a qualquer momento. Então, esse é o contexto que eu já mencionei, já adiantei um pouco para vocês. A missão dessa igreja,
Senhor Jesus, ele vai mencionar na sua carta, Deus vai dizer, por meio de João, as ações que a igreja deveria ter, o foco que ela deveria dar, a missão que ela tinha que realizar. É para ela e para mim. E aí nós vemos, eu te estabelecerei para ser a embaixadora do Evangelho. A cidade ela é construída para quê? Para ser a embaixadora do comércio, porta aberta do comércio ao Oriente. É estabelecida, é firmada para ser uma porta aberta no vender da ideia, da cultura, do pensamento grego para o mundo. O Senhor escreve a sua carta à igreja, e ele vai dizer, olha, eu te estabeleci aí, eu te levantei aí nessa cidade, você existe aí na cidade de Filadélfia, mas não para ser embaixadora da cultura ou do comércio, mas para ser a embaixadora, a representante, aquele que sustenta na vida o Evangelho, a boa nova do Evangelho, a boa proclamação do Evangelho, a fiel pregação do Evangelho, de que a graça de Deus para alcançar o perdido com perdão, com salvação, mediante o seu amor demonstrado ao mundo, por meio de seu Filho Jesus, na cruz do Calvário em Jerusalém. Eis que Cristo veio ao mundo, Deus deu o seu Filho unigênito, para ajudar o ser humano na luta contra o pecado, para purificar o coração humano das contaminações do pecado. Há uma mensagem que é a missão da igreja, que ela deve proclamar para fazer novos discípulos e para ensiná-los a guardar as coisas que os apóstolos recebiam e proclamavam porque aprenderam com o próprio Jesus, com o próprio Cristo, com o próprio Nazareno, com o próprio Senhor da igreja. Então a igreja ela recebe uma missão dentro do contexto de vida da cidade, uma mensagem, uma proclamação que diz assim, você não deve se preocupar com a expansão financeira, você deve ganhar sim, fazer os seus lucros, negociar, mas não se preocupe com essa missão porque não é a sua. Você não deve se preocupar também em disseminar, em espalhar, em semear a cultura helenista, a cultura grega, o princípio grego, o ensino. Você deve se preocupar, se dedicar, se empenhar a ser de fato uma porta de Deus que conduz pessoas à salvação. Deve se preocupar em proclamar o Evangelho. Irmãos, nós temos muitas ações, nós temos muitas missões, nós podemos contribuir com muita coisa, com muitos projetos nessa vida. Nós devemos nos preocupar com a nossa vida profissional e também com a vida financeira. Nós precisamos preocupar com a instrução que nós damos aos pequeninos, às crianças, aos jovens, adolescentes, ao exemplo que a gente é, a forma como a gente ensina, instrui, capacita outros para poder viver, para poder responder bem a vida, para adquirir princípios e valores que sustentam a família, que sustentam de fato os bons costumes de uma nação, as virtudes que uma cidade, que uma família, que uma pessoa, um cidadão, uma cidadã, um pai, uma mãe tem que ter. Mas nós temos que entender que o Senhor nos traz ao mundo e nos faz filhos e filhas do Senhor. Ele nos dá e nos alcança com a sua salvação, com o seu perdão, com a sua graça que se manifesta na cruz, para que possamos entender a nossa missão. A sua papel principal deve ser proclamar o Evangelho, viver o Evangelho, semear o Evangelho. Essa deve ser a razão da sua existência. Isso não vai tirar de você a possibilidade de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, um bom amigo, um bom vizinho, um bom cidadão. Mas você tem que fazer essas coisas, semeando o Evangelho. Você tem que crescer nessas coisas, progredir nessas ações, nessas tarefas, nesses papéis, sem esquecer de progredir na sua fé, ou de fazer progredir o reino de Deus e a vontade de Deus na sua vida, exercendo essas coisas todas, como aqueles que servem ao Senhor, como aqueles que fazem, fundamentados, obedientes à instrução de Deus, porque há instrução na palavra de Deus para cada uma dessas tarefas, a maneira de ser, a maneira de viver, a maneira de se comportar, a maneira de agir e de reagir, a maneira de levar sempre na vida o Evangelho, identificando, contextualizando as pessoas e o Evangelho e aproveitando as portas que se abrem na nossa vida, porque Deus nos deu amigos e nos deu família e nos deu vizinhos
E Ele nos ajuda a cruzar com pessoas nas ruas por aí e ver na vida delas as suas necessidades, também os seus recursos. E para cada vida há uma instrução muito sábia, muito própria, do coração de Deus, que pode tornar essa vida e essa história ainda melhor, a partir do semear do Evangelho que você pode fazer. É isso que Deus está dizendo a essa igreja. Você existe, você está sendo levantada, estabelecida, para semear o Evangelho, para ser a porta de Deus que se abre para levar o Evangelho às pessoas e para levar esse Evangelho bem longe, porque muitos do Oriente têm vindo aqui e podem levar nas suas vidas a boa e preciosa semente do Evangelho para semeá-las lá, para falar do amor de Deus lá, para iluminar onde as trevas estão imperando, para salgar um pouco mais da vida, para dar um sabor diferente à vida, à história de vida daqueles que ainda não conheciam, nem conhecem o Senhor, mas precisam conhecer. Então há uma missão gloriosa que Deus confia, ser embaixador, ser representante de Deus, ser representante do Evangelho, é uma honra para nós. Era uma honra para a igreja em Filadélfia também, a igreja de Filadélfia. Farei de vocês colunas do santuário de Deus, jamais serão abaladas. Numa terra de terremoto, numa terra de insegurança, numa terra de incerteza, Deus está dizendo, eu levanto vocês para levar esperança, para produzir firmeza no coração, na fé, para produzir confiança, aquele que está abalado. A vida sofre os seus tremores, a vida sofre as suas lutas, a vida passa pelas suas aflições, as pessoas às vezes temem e tremem, as circunstâncias que vêm, os embates, as aflições, as dores, as enfermidades, as circunstâncias diferentes que nos desafiam, que tiram de nós o chão ou que faz tremer a nossa estrutura. Então ele está dizendo, olha, essa igreja ela é levantada aí, e o Evangelho serve para levar segurança, estabilidade, à cidade que não tem segurança nem estabilidade. Levar estabilidade para a vida, levar estabilidade para o coração, para a alma, levar a certeza da eternidade, levar a convicção do perdão de Deus para aquele que reconhece a sua falha, o seu pecado, a sua iniquidade. Levar a convicção, a certeza do cuidado de Deus, da providência de Deus para aquele que passa por necessidade, do abraço, do amparo, que a boa mão do Senhor pode trazer no tempo da aflição, no tempo da perda, no tempo da luta, no tempo do luto, no tempo da dor, no tempo da desconfiança. Então a igreja é erguida, e Deus diz, você está aí, para ser aquela coluna que não vai se abalar, que não vai se desmoronar, que não vai se desfazer, que não vai se tornar em ruína. É a coluna que eu estou erguendo, é a coluna que vai ser erguida e sustentada para a eternidade, para o porvir, para a vida eterna, que eu levanto nessa cidade, para dissipar o medo e o desespero, e para levar esperança, e para levar sustento, e para levar carinho, e para levar confiança àquele que teme. Teme pelas circunstâncias, teme pelo pecado, teme a morte, mostrando de que há vida no Senhor, há esperança no Senhor, há paz no Senhor. Paz que o mundo não dá, paz que o homem não consegue explicar, que excede o entendimento humano. Onde a terra pode se abalar, o muro pode cair, as paredes da casa podem trincar, mas a confiança nossa do Senhor não se abala, permanece para sempre como são os montes de Sião. Então Deus levanta essa igreja, levanta você e eu hoje também, para sermos essas colunas vivas, essas colunas firmes, essas pessoas que levam a segurança que o mundo precisa, que apontam a direção segura para aquele que não tem certeza para onde ir, que tem uma palavra de paz para o coração aflito e uma palavra de esperança para o desespero, uma palavra de alegria para quem está triste, uma palavra de exortação para quem trilha o caminho errado e bota os pés em lugares escorregadios e precisa de uma direção, de uma orientação para firmar os seus passos no caminho que ele deve andar, nas veredas que ele deve seguir.
Então, nessa carta, o Senhor levanta a igreja para dizer: você é a estabilidade da cidade, você é a estabilidade, a coluna que vai dar firmeza para o seu vizinho que está tropeçando, com os joelhos trôpegos, com o coração abalado, com a alma aflita. É você que eu levantei, é você que tem que agir, é através de você que a esperança vai chegar, que a alegria vai chegar, que o pranto vai sumir. Que a sorte vai ser restaurada. Porque o Senhor, Ele pode fazer, mas Ele faz através da igreja. Ele faz na vida dos seus servos. Ele faz através da vida, da fidelidade, do agir, das ações das servas boas e fiéis. Então a missão da igreja está clara, e o Senhor levanta para eles e para nós. Depois ele demonstra que Ele é, Jesus é e vai ser sempre a solução para os problemas da igreja. É interessante, irmãos, eu já mencionei aqui, Jesus olha, Ele que tem um diagnóstico certo de cada igreja. É Ele que me conhece, melhor do que eu mesmo. Algumas pessoas pensam que me conhecem. Eu penso, eu tenho um entendimento de mim, mas Deus sabe quem eu sou de verdade. A igreja é assim. Quem tem um diagnóstico certo de como está a igreja é Jesus. Esse texto aqui e os outros textos nos lembram isso e reforçam isso. A igreja que era chamada de rica, Laodiceia, é aquela que é chamada de pobre, miserável e nu. É a única igreja das cartas das 7, onde não há elogios para quem não há elogios, mas aos olhos humanos é uma igreja robusta, é uma igreja rica, é uma igreja imponente. É uma igreja na qual o pessoal olha de fora, bate palma e diz: esse povo não vive problema, essa gente vive feliz. Jesus olha e vê miséria, vê pobreza, para aqueles que se achavam abastados. Leia lá com carinho, você vai ver. Para essa igreja de Filadélfia, é a igreja chamada de miserável. Aos olhos humanos é a igreja pobre, é a igreja de gente simples que não tem título, é a igreja que não tem o destaque que a igreja de Laodiceia tinha na sociedade. Não se destacava, não tinha gente de alta posição, não tinha ações de grandiosidade na cidade. Mas é interessante, irmãos, observar que ela é chamada aqui por Cristo, por Jesus, reconhecidamente de que, olha, você tem fama de que é fraca, de que é necessitada, mas você é forte. Você é forte. Então, alguns problemas que essa igreja tem, e eu quero lembrar aqui, não são problemas das quais Cristo os acusa, porque Filadélfia é uma igreja das duas, que Jesus e as cartas não mencionam assim: tenho porém contra ti. Não há nada que Cristo, olhando, observando a igreja, possa dizer: tenho contra você isso ou aquilo. Ele não menciona isso. Se ele tem, se ele viu, ele não disse. Ele só diz coisas a favor, e ele só diz ações de cuidado para a igreja que é considerada fraca aos olhos humanos, no contexto da sociedade. Então ele vai mencionar, e nós vamos verificar que há alguns problemas que a igreja enfrentava. A primeira delas, os judeus, que sendo falsamente judeus, e se passando até às vezes por falsos cristãos, entravam no meio da igreja querendo colocar o contexto religioso judeu na igreja como uma diretriz para a salvação. Não bastava crer em Cristo, tem que ser cristão e um bom judeu, um bom cidadão judeu que cumpre rituais, que cumpre cultura. Jesus os chama aqui dizendo que há no meio deles a sinagoga de Satanás. O texto é claro, ele menciona que ele conhece. Verso 9: eis que farei
que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas se mantêm, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Essa igreja enfrenta o problema da heresia, e de uma heresia muito sorrateira, que vem com cara de cristianismo, vem com aspectos de fé em Jesus, e começa a ser pregado e anunciado da seguinte forma: a fé em Jesus, ela de fato salva. Deus de fato demonstrou grande amor para conosco, quando nos enviou o seu Filho Jesus, que morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Mas não há salvação na confiança de fé em Cristo, sem um bom princípio doutrinário, sem uma boa cultura, um preservar de uma boa religiosidade judaica. Se você for cristão, mas você não tiver um princípio, um valor, uma ação de um bom judeu, não adianta a sua fé. Sua fé vai ser vazia, sua fé vai ser inutilizada, sua fé não vai ser eficaz, não vai ser suficiente. É engraçado, irmãos, porque nós ouvimos muito disso por aí hoje também. Tem muita gente que acredita, que prega, que proclama o Evangelho de Cristo, dizendo: o Evangelho de Cristo, a salvação é em Cristo, mas não há salvação em Cristo sem essa doutrina, sem esse princípio doutrinário apenas. Se você então crê em Jesus, mas não tem esse princípio, ou não passar por esse ritual da igreja, pelo batismo que essa igreja pode dar, pela experiência religiosa que essa outra denominação pode promover, não adianta a sua fé. Você não vai ser um cidadão dos céus. É preciso seguir a Cristo, mas seguir um princípio cultural, doutrinário, religioso, uma regra e norma religiosa que vai complementar a sua fé, e aí sim, vai te salvar, vai te dar a vida eterna. E nós não vemos isso na Bíblia, nós vemos que aquele que crê já tem vida eterna. Aquele que crê em Jesus já recebe a nova vida, já se torna um cidadão dos céus, já é um herdeiro do reino de Deus. É claro que nós temos que desenvolver a salvação que recebemos, mas isso não requer de maneira nenhuma um princípio religioso, rituais religiosos que vão promover isso simplesmente por serem cumpridos na nossa vida. Então havia esse princípio, e dentro desse princípio o Senhor Jesus é aquele que vai erguer para dizer: olha, eu sou a verdade, e vocês têm sido fiéis à verdade. O caminho da verdade, o caminho da vida sou eu. E os falsos mestres, e aqueles que erguem a voz e querem confundir o vosso coração, e querem dizer que vocês não são o que de fato já são pela fé em Cristo, esses vão ter que se prostrar e reconhecer que eu os amo. Porque é o amor de Deus que nos dá a eternidade, é o amor de Deus manifesto na cruz que salva, não é a religiosidade, não é um ritual religioso, não é qualquer princípio cultural religioso de qualquer cultura, de qualquer país, de qualquer povo. É fé em Jesus e fé somente, é suficiente. O sangue que foi derramado, a graça de Deus que foi manifesta na cruz, ela que nos perdoa, é esse sangue que nos purifica, é a fé em Cristo que nos faz filhos de Deus, herdeiros dos céus. E para esses então o Senhor Jesus vai ensinando, vai mostrando de fato que existe uma ação de Deus, que existe uma verdade de Deus, que livra o ser humano, quem sabe, daqueles rituais religiosos puramente praticados como uma prática comum, mas que não abençoa em nada, que não glorifica a Deus em nada. E o Senhor é aquele então que defende essa grande verdade. Um outro problema que a igreja vivia é a força da igreja, que não está nela mesma, mas está no Deus onipotente. A força da igreja. No verso 8, Jesus vai parabenizar a igreja por sua fidelidade. Acompanhe comigo aí. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, uma igreja fraca. Entretanto, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Irmãos, a força da igreja não está no número dos membros,
não está no tamanho do templo, não está na medida da sua arrecadação mensal. Às vezes eu me surpreendo com alguns colegas, quando a gente se encontra para bater papo, se encontra por aí pelo Brasil, a primeira coisa que eles querem saber é, bom, quantos membros tem lá na sua igreja? Qual é a arrecadação dela por mês? Eu não me importo com isso e não faço a pergunta e não fiz a nenhum deles até hoje. Essa é uma resposta que se eu puder eu não dou. Mas mesmo para nós, às vezes, nós somos medidos. Queremos medir o tamanho da igreja pelo tamanho do número de membros ou da arrecadação que ela faz, ou do templo luxuoso que ela tem. Se tiver, irmãos, que bom que tenha. Quanto mais irmãos para servir, para adorar, para glorificar, bom demais. Quanto mais dinheiro para investir no reino de Deus, melhor também. Quanto maior o templo, quanto mais conforto o templo tiver para acolher vidas, para acolher pessoas que querem adorar o Senhor, que bênção. Mas uma igreja não pode se medir por isso. A palavra de Deus para esse povo simples, por essa igreja pequena, de arrecadação fraca, é a força de vocês. A força de vocês não está em quem vocês são, mas na fidelidade que vocês prestam à palavra de Deus. Na firmeza que vocês têm para sustentar na vida o nome de Cristo e o Evangelho. Não é pelo tamanho do dízimo, não é por quantas vezes vocês vão à igreja. Não é por quanto você pode fazer por ela, no aspecto de participar das ações e de assumir cargos e títulos grandiosos. É importante que você faça, que você participe, mas não pode ser isso que te move. E aí essa igreja pequena, que não tinha a influência que outras igrejas da Ásia Menor tinham na cidade, que não era vista pelo tamanho do seu templo, nem mesmo pelas suas arrecadações ou pelos grandes nomes da cidade que a frequentava, é uma igreja que é considerada por Deus forte, por causa da sua fidelidade, por causa do sustento que dá o nome de Deus na cidade. É interessante ver isso, porque em Sardes nós vimos uma igreja totalmente contrária a essa, que era vista com um vislumbre, mas que não sustentava o evangelho com fidelidade e nem a fé em Cristo, como deveria sustentar. Pelo contrário, se envolvia com um mundanismo, trazendo para dentro da igreja a sujeira que o mundo pratica lá fora. Em vez de salgar, é lançado no meio do povo para ser pisado pelos homens, e em vez de iluminar, vai se tornando tão escura quanto as trevas que a cidade tinha. Então você está dizendo, a solução da sua fraqueza você já encontrou. Já encontrou em Cristo, já encontrou na palavra de Cristo, já encontrou no Senhor da igreja. É aí que você tem que focar e crescer. É isso que você tem que se preocupar, é isso que você tem que buscar. Fidelidade à Escritura e sustento do nome de Cristo na sua vida, nos seus projetos, nas suas ações, nas suas palavras, dando honra e glória ao nome de Deus naquilo que você faz. Você é vista como fraca, como pequena, mas você já encontrou a solução em Jesus. A sua força é saber que há um Deus onipotente que te sustenta. Então você é fiel à palavra e você leva na sua vida o nome glorioso de Cristo. A solução, irmãos, é sempre Jesus. Não é o que a igreja pode ser por ela mesma, pelo número de membros, pelo tamanho da arrecadação, pelo destaque do seu tempo, mas por aquilo que ela pode fazer no sustento do evangelho e da fé. Igreja perseguida pelo mundo, uma igreja maltratada, irmãos, podem ter certeza, judiada pela sociedade, discriminada, igreja considerada às vezes como nada, gente simples, gente humilde, gente pobre. É a característica dos membros dessa igreja de Filadélfia. Gente que está tentando sobreviver, está lutando, está trabalhando com honestidade, está sendo roubado, está sendo passado para trás por causa da sua bondade, por causa da sua fé em Jesus. Tem gente julgando com todas as armas contra essa gente aí, e essa gente está padecendo. Está sendo perseguida. O Império Romano vem com força. O terremoto bate na casinha simples. O que acontece? A casa que nem existia direito, nem conseguia se colocar de pé sem terremoto, ela é destruída. Olha o Haiti aí, certo? Casinha simples, abalada por terremoto. Quem não tinha nada perdia tudo. Perdia tudo.
tinha dificuldade para sobreviver. Essa é a igreja. Mas elas recebem de Cristo uma expressão muito preciosa, porque elas vão receber de Cristo a expressão que vai dizer: você, igreja, lembre-se na sua luta, na sua dor, na sua prova, que Jesus te ama, que o onipotente a sustenta, que a providência de Deus para a sua necessidade, que há amparo de Deus nas suas lutas, que há um trabalho do Senhor em seu favor, de que Ele é aquele que vai recompensar a sua fé, e o justo não vai ser desamparado e a sua descendência não vai mendigar pão. Clame ao Senhor, sua força vem do Senhor. Alguns dizem que você é pequena, que você é fraca, que você não tem influência, mas há uma grande força, a sua fidelidade a Deus. Então a força da igreja vem e o amor de Deus se estabelece e manifesta em favor do seu povo. É Ele que vai agir em seu favor. Por isso a sinagoga de Satanás vai cair aos seus pés. É agir de Deus, é cuidado de Deus, é a ação de Deus que se importa com o bem-estar da igreja. Apesar das lutas, apesar das dores, apesar das necessidades, não é a igreja que retrocede, não é ela que recua, ela avança, ela cresce, ela mostra a sua fidelidade, ela mostra o seu amor ao Senhor, ela avança, e Cristo promete o seu cuidado. Para a igreja que guardou a palavra, Cristo promete guardá-la nas provas. 10, verso 10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir. É engraçado e interessante que ele não fala assim, que quem sabe algum dia vem. A prova que certamente há de vir. Há de vir para você, há de vir para o mundo inteiro, para experimentar de fato os que habitam sobre a terra. Mas para aqueles que guardam a palavra, tenham certeza de que há um guardar do Senhor. Deus em Cristo nos guarda. Proteção de Deus em razão da sua fidelidade. Em razão da sua fidelidade. Meu irmão, há um cuidado e um guardar de Deus para você também. Se há fidelidade sua ao Senhor, saiba que há proteção de Deus nas suas provas. Há cuidado de Deus para as suas lutas. A providência de Deus para as suas necessidades, a companhia de Deus para os tempos adversos e difíceis que você passa com a sua família. Seja o motivo que for, que leva preocupação para você, leva preocupação para o seu Deus. O que pede de você é uma ação extraordinária, uma ação de cuidado, de carinho, uma ação de providência, leva também ao coração de Deus a mesma ação. Deus não te abandona nas suas lutas, pelo contrário, Ele se coloca ao seu lado. Ele advoga as suas causas, Ele trabalha em seu favor. Se a fidelidade de Deus no seu viver, fidelidade à palavra de Deus, ao sustento da fé, aquilo que você passa, aquilo que você vive, é dedicado ao Senhor. Sabe que aquilo que você, a necessidade que você tem, também é a necessidade que Deus te preocupa, que Deus se importa. Há um recompensar de Deus para os filhos fiéis. A Bíblia diz que há bênçãos especiais para os filhos obedientes. O pai sempre agracia um pouco mais aquele filho que ele vê que atende. A mãe sempre demonstra um carinho ainda maior para aquela filha que cumpriu as tarefas. Há um recompensar de Deus. E Ele está dizendo para essa igreja, fiquem tranquilos, meus queridos. Vocês já viram o passarinho passar fome? Vocês já viram as flores do campo não se vestir tão bem? Pois é, o vosso Pai Celeste vai cuidar de vós, porque Ele sabe que vocês valem muito mais que as aves dos céus e que as flores do campo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O vosso Pai Celestial vos sustenta.
E a igreja pobre, a família necessitada sabe, há cuidado de Deus, porque Deus é aquele que cuida dos seus filhos, aquele que guarda a sua palavra, é guardado para o Senhor no tempo da prova, no tempo da dificuldade, no tempo da aflição, no tempo da dor. Ele não nos desampara, pelo contrário, Ele nos abraça. Ele não nos deixa ao léu, mas Ele supre, Ele cuida, como o pai que cuida dos seus filhos. O que nos faz lembrar muito bem essa verdade final, última, que nós estamos refletindo aqui, é o hino Castelo Forte, escrito por Lutero, que estava guardado por Deus num castelo, por ação de Deus por meio de um amigo, protegido contra os inimigos que queriam vencê-lo e matá-lo, que queriam fazê-lo desistir do Evangelho, de proclamar o Evangelho, de ser uma porta de Deus aberta para o Evangelho, de fidelidade, de volta às Escrituras, no tempo da Reforma Protestante de 1517. Ele é perseguido por inimigos, ele tem os seus escritos queimados, ele tem a sua presença na igreja excomungada. É proclamado que foi riscado do livro da vida o seu nome. Lutero sabe que tem de Deus um novo nome, escrito no livro da vida, de quem ninguém pode tirar, ninguém pode riscar, dado por Deus, aqueles que se expressam com fidelidade. E ele então escreve esse hino, e nesse hino ele fala das dificuldades, das aflições, das lutas, das provas que cada ser humano pode passar, e de como Deus pode guardar, Deus pode cuidar.